16º domingo do tempo comum. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Ouçamos e aprendamos com a palavra. O ensinamento do Santo Evangelho revela Jesus como bom pastor, o justo, o pastor prometido no Antigo Testamento para reunir as ovelhas que estavam perdidas. A liturgia, ao mesmo tempo que mostra o zelo e a misericórdia de Jesus por aqueles que o buscam, como modelo de pastor, repreende severamente aqueles que se dispersarem e também dispersarem as ovelhas. Ai dos maus pastores! Quando ouvimos a palavra pastor, pensamos logo o padre da minha paróquia, a catequista da minha comunidade ou até mesmo os fundadores da igreja, os bispos. E somos rápidos para julgar as ações de todas essas pessoas, mas você que recebeu o batismo, é uma filha, um filho de Deus, uma pessoa de fé e oração, tem um chamado muito importante de ser testemunha de fé. Por isso, não deves olhar para aqueles que foram colocados para nos orientar no caminho de Cristo com os olhos de crítica, mas deve olhar antes para si mesma, para si mesmo, e perceber qual o caminho que você também, como pessoa que testemunha Cristo, está deixando. Porque somos uma comunidade de cristãos e numa comunidade todos têm responsabilidade. Não é necessário ser um padre, ser uma religiosa ou alguém em estado de coordenação para ajudar os irmãos que estão na caminhada. É claro que o clero, as lideranças, possuem uma missão árdua de pastoreio, porém, você e eu também possuímos. Jesus mostra no Santo Evangelho duas situações de pastoreio. Ele teve misericórdia de seus discípulos que precisavam descansar. Então, tomou o barco com eles para um lugar deserto. No entanto, quando chegou lá, as pessoas que souberam que Jesus estaria naquele local foram correndo até ele. Jesus poderia tê-los dispensado, dizendo: "Vão embora, seus inconvenientes. Não percebem que nos retiramos para descansar de vocês?" Mas sua divina ternura não o permitiu. Então, ele não os mandou embora e ainda dedicou tempo para aquelas pessoas que acorreram ali, esperando uma palavra de conforto e de consolação. Quando você e eu somos mais pastores, logo na primeira leitura, Deus fala sobre aqueles que assustam as ovelhas. Você certamente conhece alguém que tem talento para afastar as pessoas da igreja, não é mesmo? Mas eu quero perguntar a você: você também já fez isso? Ou será que alguma atitude sua é uma atitude de quem afasta as pessoas da comunidade? Será que te falta paciência? Será que te falta um pouco mais de compreensão, de tolerância? Talvez até esquecimento de certas atitudes? O que é que te falta? Como temos acolhido as pessoas que chegam até nossas comunidades? Como é que temos feito isso? As pessoas que estão nas nossas redes de comunidades são as mesmas de sempre. Ou até aparecem pessoas novas com sede de se achegar a Deus. Como são acolhidos os casais de segunda união, as crianças pequenas, idosos, pessoas homoafetivas, moradores de rua, aqueles que pensam diferente de mim, aqueles que de alguma forma são colocados pela sociedade como estranhos, diferenciados. Como é que eles são acolhidos nas nossas comunidades? Aliás, em nossas igrejas é comum ver um mendigo ou um homoafetivo declarado participando da celebração ou não. E, caso haja, como são os nossos olhares para essas pessoas? Uma vez, muito tristemente, vi um senhor saindo da igreja porque estava mal vestido. E era um dia de festa litúrgica, uma solenidade em que todos estavam bem arrumados. E ele sentiu vergonha, pois não estava acostumado a receber tantos olhares de cobrança, como se ele estivesse ocupando um lugar de alguém ou ele estivesse sendo uma presença incômoda. Eu não tive tempo de impedi-lo e, como cristão, fiquei constrangido ao perceber como tratamos os nossos irmãos. Muitas vezes, o nosso olhar sendo mais eloquente que o mais completo dos discursos que a gente poderia dirigir contra uma pessoa. É verdade, os olhares às vezes
fazem com que alguém possa se sentir muito mal, muito constrangido. A grande atração que Jesus exercia sobre as pessoas é o seu amor, o seu olhar. O olhar de Jesus é um olhar diferente do olhar que muitas vezes nós colocamos sobre as pessoas hoje em dia. Entre o nosso olhar e o olhar de Jesus há uma distância imensa. Jesus tem no seu olhar o amor, o acolhimento. Nós temos no nosso olhar o preconceito, a desconfiança, o julgamento, a defesa. E isto é algo que nos faz estar muito distantes de Cristo. As pessoas daquele tempo sabiam que podiam chegar perto de Cristo, mesmo com suas feridas, mesmo que elas estivessem cheirando mal vestidas, e elas não seriam julgadas, apenas amadas. Jesus é o pastor que ninguém precisa ter medo. Você e eu somos chamados a ser face de Jesus, independente de quem seja a pessoa que procura a igreja. Eu sei que você já ouviu isso muitas vezes, mas eu quero ver você ter coragem de colocar isso em prática. Isso é que eu quero ver. É muito mais fácil achar bonito isso que está sendo dito do que realmente dar o braço a torcer e ir lá falar com aquela pessoa da qual você não gosta, ou até aceitar aquela pessoa que para você é difícil, é intolerante, que pode até ter te maltratado em outro tempo. Eu sei que é muito fácil achar isso bonito, mas é fácil pensar coisas no sentido da teologia, como ela nos ensina, mas é difícil colocar em prática tudo isso. Mas acontece que você e eu devemos ser portas abertas para encorajar quem quer que seja a se aproximar de Jesus. E atenção, aqui vai uma lição muito importante. Você só vai conseguir fazer isso quando você pensar que você é a porta pela qual a pessoa chega até Jesus, você é o acesso, é a ponte. Quando você tiver a capacidade de dizer, vem, você pode entrar, aqui ninguém vai te julgar, nem eu, inclusive, eu não serei a pessoa que vou te julgar, embora possamos ter um histórico de dificuldade, só Deus é quem pode fazer isso, e é Ele quem vai cuidar de você. Vamos pensar nisso, vamos aceitar esse convite. Deixemos as pessoas chegarem até Jesus e encontrarem a mudança que procuram para as suas vidas. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus.